Olá a todos. Susana Pascoal, diretora de marketing da Vitória Seguros, foi uma das empresárias que fez parte do painel de discussão do T-Networking, promovido pela Magazine Imobiliário em setembro. Bem-vinda, Susana. Um dos aspectos discutidos no T-Networking foram as cidades do amanhã e referiu durante essa discussão que deveriam ser tidas em conta as necessidades das mulheres quando se planeassem as cidades do futuro. De que forma é que isto se traduz na prática? Bom dia, Madalena. Obrigada pelo convite de estar aqui. Na verdade, quando referi mulheres, eu vou explicitar um bocadinho. Queria referir comportamentos. Nós não temos todos os mesmos objetivos e não vivemos todos a cidade da mesma maneira, mas isto traduz-se por via dos nossos comportamentos, daquilo que nós fazemos no que é o nosso dia-a-dia. É mais fácil muitas vezes definir esses padrões entre géneros, mas a realidade é que hoje já ultrapassamos essa fase e estamos a falar de comportamentos independentemente tidos por quem. Vou dar um exemplo. É verdade que muitas das cidades são construídas a pensar, tendo como modelo os homens, isso também é uma realidade em muitas outras coisas da nossa sociedade. Aliás, estava a ouvir com graça que foram feitos os primeiros testes em que o crash test dummies é uma mulher agora e não um homem, e portanto isto acontece em várias circunstâncias. O que eu acho que nas cidades devia existir, uma vez que há vivências diferentes, e vou aproveitar aqui um bocadinho do conceito da cidade dos 10 minutos, em que se fala que uma cidade, no fundo os 10 minutos são ilhas, são estas ilhas de 10 minutos, e eu gostaria de pensar que pudesse existir um conceito um bocadinho diferente, que são os ilhéus da utilidade. E o que é isto é que possamos, dentro das ilhas, criar pequenos ilhéus em que atendamos às necessidades daquele usufruto, daquela utilidade, sendo pragmática. E dando aqui 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, localidades em que existe trabalho noturno. Imaginemos centros comerciais, universidades, em que muitas vezes as pessoas saem e apanham transportes. E o que eu digo é, essas áreas muitas vezes estão mal iluminadas, não existe espaços para as pessoas se abrigarem, portanto o que eu digo é, a cidade devia ser repensada com um formato de utilidade. A mesma coisa é verdade quando pensamos em que as escolas e creches que devam estar melhor iluminadas, se calhar os parques infantis deviam estar próximos para que as pessoas pudessem usufruir uma vez saindo da escola, com os avós, com o pai, com a mãe. E o que eu digo é, devíamos repensar um bocadinho a cidade no sentido de lhe dar a utilidade, porque as cidades são organismos vivos, portanto nós temos que perceber como é que elas vivem, como é que naquele ilhéu ela se comporta, e é isso que eu acho que podia ser feito de uma forma diferente, dando uma utilidade diferente. Mas estamos sempre a falar de padrões de comportamento, de utilidade, mais do que de género, ainda que seja às vezes a forma mais fácil de identificar é que as mulheres fazem isto, os homens fazem aquilo. Na verdade não é isso, são comportamentos apenas. E a sua área é a área dos seguros, portanto, de que forma é que estas mudanças nas cidades se traduziriam para os seguros, ou seja, como é que os seguros se adaptariam? Os seguros são claramente um dos setores da economia que mais estudam comportamentos, porque é mediante o comportamento que aferimos o risco. É verdade que muitos dos comportamentos, tirando a questão da natureza, que essa de facto nós não prevemos e é difícil, mas tudo o resto são comportamentos. O risco advém de comportamentos. E, nesse sentido, também, por vezes, é fácil analisar padrões de comportamento. Mais uma vez, queria aqui dar uma nota quando às vezes se fala que, e houve em tempos, companhias que tinham seguro de automóvel, por exemplo, para mulheres, ou que a tarifa das mulheres era mais favorável. Mais uma vez, não é uma questão de géneros, é uma questão de utilização do comportamento. E, eventualmente, porque as mulheres fazem trajetos mais curtos ou, por exemplo, andam com os filhos no carro, têm um comportamento tendencialmente mais cuidadoso. Isso acontece comigo. Se eu vou sozinha no carro, tendencialmente ando mais depressa. Se eu tenho alguém no carro, tendencialmente eu tenho um cuidado diferente. E, portanto, mais uma vez, o que os seguros fazem é, e cada dia mais, analisam os comportamentos. No limite, o meu comportamento e o meu seguro um dia mais tarde não vai ter nada a ver com o seu, porque o meu comportamento de risco é completamente diferente, e é para aí que caminhamos, para
customização, um dia mais tarde total individualização, porque de facto nós temos sempre uma componente, ainda que o seguro derive de um ato imprevisível, de facto o nosso comportamento pode aumentar ou reduzir essa probabilidade. Eu acho que os seguros o que vão fazer, há uma panóplia de novos riscos a surgirem. Falo, por exemplo, o mundo está de facto em mudança, falo de tudo o que são critérios da ESG, aquilo que se fala dos riscos climáticos, aquilo que se fala dos riscos da cibersegurança. Acho que podemos vir a assistir a algo que até hoje não era considerado, que era existiram riscos que não serão seguráveis porque não conseguimos sequer estabelecer a sua dimensão. Mas, de uma forma geral, de facto, o mundo está a mudar, os riscos estão a mudar e eu acho que, obviamente, se as pessoas vivem as cidades, ao contrário do que há aqui duas versões em que se diz que sim, no futuro as pessoas vão ainda mais condensar-se nas grandes cidades e elas vão aumentar drasticamente. Depois vemos algumas movimentações em que as pessoas procuram qualidade de vida fora dos grandes centros urbanos. Acho que ainda há muitas tendências que ainda não estabilizaram e, portanto, são movimentos que estamos atentos, aguardando um bocadinho o que se vai passar. E depois toda a questão, e para terminar, toda a questão de propriedade versus usabilidade. Será que vamos querer ser donos, proprietários dos bens ou meros utilizadores? E, nesse aspecto, o risco vai mudar drasticamente, pelo menos da forma como nós o conhecemos. Portanto, sim, o mundo está a mudar, os riscos estão a mudar e, portanto, os seguros também têm que acompanhar essa mudança, sendo que estamos atentos e a tentar perceber de que forma é que tudo isto depois se compagina num produto propriamente dito. Agora, são tendências que têm que ser acompanhadas e que estamos a acompanhar, em particular em termos de construção imobiliária, uma das especialidades em termos de riscos da Vitória, em termos, por exemplo, de saúde. Não há como falar de uma coisa sem a outra e o Covid mostrou-nos isso de forma muito clara e, por isso, é algo que estamos muito atentos e acredito que o mundo trará muitas novidades e os seguros não serão exceção a nada disso. Muito obrigada, Susana. Obrigada eu, Madalena.